todo mundo tem ali uma pedrinha no sapato. Às vezes você não entende o que é, você não consegue dar nome, mas a gente percebeu que as pessoas tinham um incômodo que elas não tinham nem coragem de verbalizar. Às vezes elas nem formulam a pergunta mentalmente, Consegue entender não o que é esse consegue. incômodo, né? A pessoa sente falta de algo, tem algo que incomoda, mas ela não sabe o que é. E aí, de repente, essas pessoas viram a gente falando o que era. Aí as pessoas foram chegando, cara, é isso. E aí gera Sempre conexão. quis saber. Então, e como foi, como o João falou, com esse acolhimento, sem palhaçada, sem querer ficar imitando na internet e sem prometer nenhuma perfeição. Aliás, sem promessa nenhuma, né? Uhum. Que é o que a gente fala. Não existe garantia. Relacionamento não tem garantia. As pessoas ficam frustradas quando a gente fala isso, mas é real, não tem garantia. Não tem método. E isso é muito interessante. Quando as pessoas confiam na gente e a gente tenta achar soluções, porque tem algumas coisas que vocês sabem que a saúde vai mudando e a gente às vezes não olha para a saúde íntima. Eu fui descobrir isso depois do canal também, depois de fazer o conteúdo. Você teve que envelhecer para descobrir Eu isso, tive que amor. envelhecer também para descobrir isso. Que você precisa cuidar da sua saúde íntima. Tem pessoas que não têm higiene íntima. E às vezes o cara não vai fazer um exame para entender por que ele não tem tem a ereção mesma completa, não performance, tem a né? mesma performance. Por que a mulher também não tem orgasmo, porque ela não se conhece. As questões de ansiedade. Então a gente vai entendendo que são pontos que as pessoas sempre vão pegando, são pontos importantes e fundamentais para que você tenha prazer, para que você tenha alegria, né? Porque é uma necessidade básica. E você faz o quê? Você vai cuidando das finanças, da empresa, dos negócios e tudo. E isso vai sempre deixando em segundo plano ou varre para debaixo do tapete, porque às vezes foram questões tão profundas para você na juventude, quando era criança, na adolescência e às vezes em relacionamentos abusivos. E aí você não quer tocar nisso, porque, cara, eu vou mexer nisso e você fica ali carregando uma coisa que você não precisa mais carregar, infeliz, triste. E aí a gente vê lá, até hoje, eu fico pensando, cara, como que uma mulher não consegue ter orgasmo? Como é que a mulher deita com um cara há 10 anos, 15 anos, 20 anos e não goza? No começo, ele ficava assim, ele falava, não é É possível, inadmissível. não é É possível. E eu inadmissível. falava, é muito mais comum do que você imagina. 80% das vezes que uma mulher vai pra cama com um homem, ela não goza. É muito alto esse número pra mim, E porque quando eu expliquei pra ele que muitas mulheres, não só isso, mas muitas mulheres iam pra cama sem vontade nenhuma de fazer sexo. Por obrigação. Foi o nosso segundo vídeo que bombou. É uma realidade triste, cruel, é absurdo pra hoje, mas é uma realidade. E como que é, por exemplo, para o homem que acompanha o canal de vocês, todo o material que vocês colocam hoje disponível, lidar com essa temática? Porque, assim, existe uma identificação natural da mulher para isso, né? Inclusive tipo o assim, canal é ela tem essa 82% é mulher. 82% da mulher. E aí elas veem, por exemplo, o homem também assumindo e falando ativamente sobre esses assuntos. Como é, que tipo de feedback você recebe, como é isso tudo? Hoje, É lindo, hein? é lindo. É lindo. Hoje o homem que chega lá no nosso canal, que é aquele cara que... O cara que chega no nosso canal é o cara que ele não tem habilidades nenhuma e ferramentas nenhuma para lidar com a mulher, ele é muito seguro, é real. E aquele cara que tá num casamento que ele quer salvar o casamento. Ele quer achar soluções para o casamento. Então ele encontra e quer melhorar a saúde íntima também, ejaculação precoce, essas disfunções. Então ele encontra na gente ali um acolhimento, um lugar seguro, né? E não, eu falo, infelizmente, deveria ser para todo mundo o nosso canal, mas muitos homens não vão conseguir entender o que a gente está querendo dizer. Por quê? Porque vem sendo construído de uma forma em que o homem, na maioria das vezes, é muito beneficiado em relação à sexualidade e a relacionamento. Por exemplo, a gente foi muito criado, a nossa mãe cria assim, café da manhã na mesa, almoço e janta. A gente é sempre servido. A gente tem dificuldade de servir no dia a dia a mulher, porque a gente tem outros compromissos e tá tudo bem. Só que quando se fala em dividir, muitos homens ainda têm essa dificuldade, e não é nem por mal às vezes, é porque também não desenvolveu um repertório na criação. E aí isso às vezes interfere na cama, porque o cara fica muito mal acostumado, ele não tem ferramentas para guiar uma mulher na hora H, ele não sabe dar estímulo. Ele é levado pela ereção dele, pelo tesão, pela força do pênis. Aí o que acontece? A mulher é muito diferente. Então nosso trabalho hoje é mostrar essa diferença do tempo de excitação da mulher, que é grande e que não tem nada de errado nisso, porque eu fico até com pena de algumas mulheres que falam, não, mas eu demoro muito, a culpa é minha. Eu falei, não, a culpa não é sua. Deus te criou com um tempo de excitação. E criou o homem com um tempo de excitação rápida. Mas ele criou o comportamento e o relacionamento para que o homem
aproveite, pilote esse avião, né? E entre dentro desse tempo de estação e melhore essa condição. Para uma mulher chegar ao orgasmo, para uma mulher ter muito mais prazer, e eu falo que o prazer não tem limite. A gente transa mal porque a gente se explora mal. A gente é levado, como eu falei antes, pela nossa excitação, pela cabeça, pela glande, né? A gente fica ali todo ereto, não consegue lidar com isso, não consegue ter um controle, porque ninguém ensinou a controlar também. É possível fazer essa leitura, ou seja, o homem perspicaz nesse aspecto, ele consegue enxergar como é que tá todo esse momento da mulher, se ela tá bem naquele dia, se ela não tá, achar ali ou aprender, desenvolver artifícios para poder conseguir fazer com que essa relação fique melhor, né, nos momentos que são menos propícios, talvez. As mulheres sentem que o homem tem essa dificuldade de fazer essa leitura de... Ele não consegue? Elas sentem demais. O que a gente percebe é, elas sentem, só que elas transformam isso não numa coisa assim, poxa, ele não tem, ele não sabe. Ela sente, ela fica com raiva e ela fala mal dele. Então as mulheres acabam falando mal dos homens por esse comportamento. Tá vendo? Você não fala mal de mim, não, né? Eu não falo de você. Mas elas não falam na cara. Poxa, aí você fica... Olha só, vamos lá. Esse é um assunto legal. O que acontece? Esse A é um ponto mulher, muito interessante. ela não compreende esse comportamento masculino. Às vezes, esse comportamento masculino, ele é por falta de educação básica. Às vezes, ele é fruto da criação que ele teve. Alguns homens querem mudar isso. Quando tem a oportunidade, quando chega o conhecimento até eles, eles falam, opa, que legal. Outros não querem. Esses que não querem, cara, a mulher tem que aprender a identificar e vazar. Certo? Então, a mulher identifica esse homem. O problema é que muitas mulheres, elas não identificam em si próprias o que falta. Ela não sabe que ela precisa de mais tempo de estímulo. Ela fica, como o Jal falou, eu demoro. Ela fica se culpando, ela fica se enchendo de problemas que, na verdade, ela não tem. Que é só uma questão de conhecimento, educação sexual. Eu acho que ela tem que se conhecer e conhecer o parceiro. Passar adiante. E uma coisa que muita gente eu vejo que espera, isso na vida no geral, que os outros saibam o que você quer. E às vezes você precisa falar o que você quer para que a pessoa tenha consciência sobre aquilo. Uma vez que... Porque às vezes é inconsciente. Perfeito, Fernanda. E aí, quando a pessoa tem consciência e não faz, aí eu vejo que a pessoa de fato não quer. Simples então, assim. é o trabalhar a consciência, tanto da mulher como do homem. O óbvio precisa ser falado. Sim. E aí a gente romantiza, aí entrou no romance que os homens odeiam romance e as mulheres amam romance, na maioria dos casos, né? Não dá pra generalizar. É onde romantiza, que parece que o homem tem que adivinhar sempre o que a mulher tá querendo. Só que a gente tá, cara, imagine, você tá... Mas aí eu vejo que a pessoa de fato não quer. Simples então, assim. é o trabalhar a consciência, tanto da mulher como do homem. O óbvio precisa ser falado. Sim. E aí a gente romantiza, aí entrou no romance que os homens odeiam romance, mas assim, e as mulheres amam romance, na maioria dos casos, né? Não dá pra generalizar. É onde romantiza, que parece que o homem tem que adivinhar sempre o que a mulher tá querendo. Só que a gente tá, cara, imagine, você tá... Mas aí eu vejo que a pessoa de fato não quer. Simples então, assim. é o trabalhar a consciência, tanto da mulher como do homem. O óbvio precisa ser falado. Sim. E aí a gente romantiza, aí entrou no romance que os homens odeiam romance, mas assim, e as mulheres amam romance, na maioria dos casos, né? Não dá pra generalizar. É onde romantiza, que parece que a mulher tá querendo. Só que a gente tá, cara, imagine, você tá... Mas aí eu vejo que a pessoa de fato quer. Simples então, assim. é o trabalhar a consciência, tanto da mulher como do homem. O óbvio precisa ser falado. Sim. E aí a gente romantiza, aí entrou no romance que os homens odeiam romance, mas assim, e as mulheres amam romance. Vinha sempre, na maioria dos casos, né? Não dá pra generalizar. É onde romantiza, que parece que a mulher tá... O homem tem que adivinhar, querendo. Só que a gente tá, cara, imagine, você tá... Mas aí eu vejo que a pessoa não quer. Simples então, assim. é o trabalhar a consciência, tanto da mulher como do homem. O óbvio precisa ser falado. Sim. E aí a gente romantiza, aí entrou no romance que os homens odeiam romance, mas assim, e as mulheres amam romance. Vinha sempre, na maioria dos casos, né? Não dá pra generalizar. É onde romantiza, que parece que a mulher tá... O homem tem que adivinhar. Só que a gente tá, cara, imagine, você tá... Mas aí eu vejo que a pessoa não quer. Simples então, assim. É o de fato trabalhar a consciência, tanto da mulher como do homem. O óbvio precisa ser falado. Sim. E aí a gente romantiza, aí entrou no romance que os homens odeiam romance, mas assim, e as mulheres amam romance. Vinha sempre, na maioria dos casos, né? Não dá pra generalizar. É onde romantiza, que parece que a mulher tá... O homem tem que adivinhar. Só que a gente tá, cara, imagine, você tá... Mas aí eu vejo que a pessoa